muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível Teoria do Autoritarismo do Florestan Fernandes. Eu vi a indicação desse livro no canal da Sabrina Fernandes, o Tese 11, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês que vocês assistam logo após este vídeo, certo? Mas antes de mais nada, eu quero pedir para que você que ainda não é inscrito neste canal glamouroso se inscreva, ative as notificações e também nos sigam pelas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá a gente sempre vai fazer atualizações do que está acontecendo aqui no canal, certo? Se você se interessar também por este livro, por causa dessa review, peço para que você ajude essa booktuber que vos fala e compre pelo link que estará na descrição, que é o meu link da Amazon. Então, sem mais delongas, bora falar sobre essa obra incrível que é o meu primeiro contato com o autor. Certamente você já deve ter ouvido falar de Florestan Fernandes, né? Um sociólogo e um dos grandes intérpretes do nosso Brasil, do Brasil contemporâneo, junto com nada mais nada menos que Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Teoria do autoritarismo, então, surgiu por causa de suas anotações em um curso que ele estava lecionando na PUC de São Paulo em 1977. O contexto ali social dessa história foi a disputa entre as experiências socialistas ali do século XX, entre elas a União Soviética, a China, Cuba, contra, né, o capitalismo hegemônico. Então a gente está no meio dessa disputa de narrativas e é aí que Florestan Fernandes entra de uma maneira brilhante. Lembrando, se você está um pouco perdido ali em história, que no plano nacional aqui, né, no Brasil, desde 1964, a gente vivia numa ditadura militar, promovida e apoiada pelos Estados Unidos, que é, né, um país capitalista, como a gente já conhece. E, enfim, e no ano do lançamento desse livro, o presidente do Brasil era o Ernesto Geisel. E apenas fazendo um adendo aqui sobre o Geisel. Ele assumiu o governo em 74 e ficou até 79. E foi considerado um período ali de ajustamento e redefinição de prioridades no país, né? A gente tinha um grave endividamento externo, dificuldades inflacionárias e mais tarde a grande recessão que a gente se lembra, né, que vai desembocar ali nos anos 80 da hiperinflação, porque enfim acaba o milagre econômico que foi o mote ali para legitimação da ditadura militar. Então, esse adendo aí só para você se referenciar historicamente. Agora, levando esses pontos em consideração, o autor aqui, né, ele vai fazer uma análise bem precisa sobre como o liberalismo econômico e político nos regimes fascistas e também nos regimes democráticos do Estado burguês, veja aqui a sacada, vai afirmar aqui que tem um elemento autoritário como um componente estrutural na preservação ali e no fortalecimento do sistema democrático. Então, essa é a grande afirmação desse livro, e assim, é bem revolucionário. E é aqui também que o autor ele vai enfrentar o debate ali da ditadura do proletariado como a democracia da maioria e vai tentar ali diferenciar a ditadura proletária do autoritarismo burguês. E é aqui que ele vai explicar essa questão. E olha, ele vai falar sobre esse assunto, apesar dos equívocos históricos que marcaram ali a experiência socialista e a implementação do socialismo na União Soviética. Então ele faz isso porque ele considera ali como pessoa e militante o socialismo a única via possível para um novo projeto de sociedade. Já digo assim que eu concordo, né? Não vamos deixar dúvidas. Então vamos por partes, certo? O livro é dividido em três, né? A primeira é a seguinte: existe uma teoria do autoritarismo e ele vai explicar pra gente toda a parte ali da conceitualização da coisa. A segunda parte é o Estado sob o capitalismo recente e a terceira parte é o Estado na transição para o socialismo. Então aqui ele vai aprofundar bastante esse tema, viu, gente? Se vocês gostam de política econômica, achou o livro certo. Bom, já digo de antemão que aqui a minha pretensão não é transformar esse vídeo numa videoaula, porque eu não sei se eu conseguiria também, né, gente? Mas é fazer com que você, leitor, que está por um acaso neste vídeo, participar dessa leitura que, na minha concepção, é extremamente libertadora por inúmeros motivos que eu vou explicar aqui. Então, o livro vai começar dizendo pra gente o porquê deste livro ele ter sido reeditado em 2018, ou seja, 40 anos depois do seu lançamento. E a resposta é bem simples. É necessário falar sobre luta de classes na nossa sociedade, principalmente por causa da expansão do capitalismo
autoritarismo com elementos fascistas e ultraliberais que a gente tem visto na América Latina de modo geral e aqui no Brasil como o governo Bolsonaro. A ascensão ali de uma direita extremamente conservadora e fascista, né? Como a gente viu agora durante esses 3 anos de governo, ou desgoverno, como você preferir. E aí a gente chega na primeira parte dele, que ele vai começar dizendo pra gente que a própria palavra autoritarismo é um termo ambíguo. Por quê, né? Segundo as palavras do próprio Florestan Fernandes, é uma espécie de perversão lógica, pois está vinculado ao ataque liberal aos abusos de poder do Estado. Então, a partir dessa afirmação, a gente já começa a perceber assim, o tom que ele vai usar na narrativa toda. Ele está nos dizendo que o termo foi apropriado para um discurso contra o comunismo e logo de cara, assim. Ou seja, é muito fácil a gente perceber que hoje o contra-argumento para a pessoa falar mal do comunismo é que é um regime autoritário, como foi, por exemplo, o nazismo, né? E o que não é verdade. Olha só o que ele diz pra gente. Firmou-se assim uma tentativa de confundir os regimes de transição socialista com o fascismo e uma tendência generalizada de estabelecer confusões sistemáticas pelas quais regime autoritário seria equivalente de democracia forte e o regime soviético e todas as variantes podiam ser postos no mesmo saco do totalitarismo. Já começa dizendo assim que é um caos terminológico, porque não é exatamente a mesma coisa. É nesse livro que o Florestan ele vai fazer uma denúncia impecável de que a democracia burguesa, cuja representação está no regime eleitoral, em partidos políticos ou no parlamentarismo, ele vai ter como uma estrutura a desigualdade econômica, social e cultural, com uma alta monopolização do poder pelas classes possuidoras dominantes e por suas elites. Ou seja, né, não precisa nem ser um gênio pra gente dar uma olhada nisso e perceber que é real. Hoje a gente vive num mundo cuja desigualdade social bate na nossa porta, né? Seja por violência, seja a gente andando pela geografia da cidade vendo como é desigual as casas, enfim. Aqui a gente não precisa nem debater esse ponto. E ao afirmar isso, ele tá dizendo pra gente que esse tipo de organização política ela só vai funcionar por causa de repressão, porque teria ali uma revolução popular caso não houvesse ali um trabalho assíduo no conformismo assim, da sociedade. E por isso o autoritarismo estaria tão fincado na estrutura do sistema democrático. Porque autoritarismo no sistema democrático serve sim para conformismo ali das pessoas e das massas populares, daqueles que mais sofrem dentro do sistema, né? E aí você começa a pensar assim, né? Pera, me disseram que o autoritarismo fazia parte apenas dos governos fascistas, né? E do comunismo. E é por isso que ele vai dizer pra gente que não! O autoritarismo, ele tá no nosso quintal, ele tá convenientemente à espreita nas nossas relações de poder. E a palavra-chave aqui para definir tudo isso é para manter uma ordem, veja só. E a sociedade democrática, veja se o Florestan não está correto. Ele é irrigado por relações autoritárias em todos os níveis de sua organização. Isso para fazer com que a roda continue rodando, né, e o sistema não pare. E aqui eu não tenho como não citar Michel Foucault, né? Vigiar e punir é justamente para descrever como são esses tipos de relações. Eu acho que vale muito a pena se você se interessar por esse tema. Dá uma olhadinha na review que eu vou deixar também na descrição, que eu falei um pouco sobre esse livro e sobre essa questão um pouco mais aprofundada. E é um ótimo paralelo para a gente entender nessas relações de poder na sociedade burguesa que tem ali como premissa resguardar uma tal democracia, né? E aí a gente começa a perceber que a coisa ali é um teatro, né? Porque será que essa democracia existe mesmo? Porque se ela é feita para legitimar um sistema autoritário, que é o que a gente vê e observa em qualquer relação, seja comercial, seja no sistema de saúde, em qualquer lugar a gente vê isso, tá, gente? Você pode aí começar a puxar seus exemplos próprios, porque eu tenho certeza que o sistema fala com você de algum jeito, né? Mas o que a gente vê é que essa democracia, na realidade, é uma democracia extremamente desigual e feita para privilegiados. Pergunta lá na periferia ou de uma pessoa que você conhece, que mora numa periferia, numa comunidade, se a democracia existe lá. Se ela de fato existe, se de fato o policial da polícia militar vai tratar um cara que mora no Higienópolis da mesma forma que ele vai tratar o cara que mora em Paraisópolis. Então é aqui que o Florestan ele vai travar ali um árduo discurso de que há uma constante disputa em criminalizar o comunismo, né, em movimentos socialistas. E olha que interessante, ele até cita a tentativa de democracia em aplacar ali a ideia de terceira via, né?
como a gente vê aí em uma figura que eu não vou nem nomear aqui nesse canal. E isso ele pensou em 1977. E por que que o capitalismo ele tenta sempre emplacar ali a figura do balanceamento, né? A figura ali do caminho do meio, né? Porque é necessário para que não haja realmente uma disputa ideológica, sabe? Eles vão tentar destituir de qualquer candidato, de qualquer persona, aquela ideia de que ele tá ali por algum lado, né? Seja pela das massas ou pelas elites. Então, eles sempre vão tentar trazer aqui o caminho do meio, a terceira via. E por isso ele declara, assim, até como um aviso, né, para nós, trabalhadores, que é necessário o desemburguesamento da classe operária. Ele fala isso de uma maneira muito extensa aqui, porque o conflito de classes da nossa sociedade é tão absurdo e desigual que, em muitos casos, os trabalhadores ali que estão um pouquinho melhor ali na pirâmide financeira, digamos assim, eles vão tentar reforçar o seu status para não perder, né, dinheiro e não andar para trás nessa evolução econômica, e às vezes ele vai reforçar a ordem, ele vai tentar assim evitar uma mudança social que faça com que ele volte para trás, entende? Então, às vezes, os trabalhadores, principalmente o que a gente vê na classe média, tentam ali frear qualquer tipo de mudança muito brusca. Veja aí se não é verdade. E assim, existe a classe média, né? Existe ali a pessoa que está no meio da zona cinzenta, porque o capitalismo ele vai tentar sempre aumentar o cerco contra o socialismo e contra as ideias de fraternidade que o socialismo propõe. E vai tentar despojar, como eu falei, de qualquer sentido ideológico das suas ações. E se isso não é o Brasil de hoje, né, eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo no nosso país. Agora partimos para a segunda parte desse livro, né, que é o Estado sobre o capitalismo recente. E hoje algumas pessoas de direita e até algumas pessoas de esquerda, né, falam que o capitalismo mudou, que hoje a gente vive um capitalismo pós-industrial e que não existe mais uma luta de classes como Marx previu lá, como as pessoas imaginam da luta de classes clássica. Olha o que o Florestan vai dizer pra gente sobre isso. Se é verdade que o capitalismo se transformou, temos de estabelecer quais são os limites dessas transformações. São de fato transformações profundas na tecnologia, no sistema de produção, mercado e financiamento, na forma mundial assumida por todas as atividades econômicas, no estilo de vida e nos padrões de consumo, na divisão social do trabalho e na estratificação das classes. Transformações essas que afetam os focos de pobreza, ampliam os setores intermediários e massificam até certas formas mais ou menos o consumo. E aí ele faz uma pergunta para você, né, que fala que sim, o capitalismo mudou. Aí ele te pergunta: deixou de haver apropriação privada dos meios de produção? Desapareceu a propriedade privada, a importância e a busca do lucro? Atenuou-se ou diluiu-se o despotismo burguês? Obliterou-se a desigualdade econômica com seus efeitos sobre a concentração social, racial, regional, nacional de renda, etc? Deixou de haver contradição entre a forma de produção e reprodução da ordem e a estrutura da sociedade global? Creio que não, né, gente? E aí ele vai finalizar assim, ó: o regime de classes não desapareceu. Ele apenas perdeu o caráter que possuía sob o capitalismo antigo ou sob o capitalismo pleno. Em certo sentido, o regime de classes ficou mais flexível. Mas não desapareceu, né, gente? Pelo amor de Deus. E não tem assim mesmo como a gente declarar que a luta de classes acabou ou que não existe mais. Até porque o capitalismo ele não pode eliminar o que é básico e intrínseco ao próprio capitalismo. Acho esse livro incrível justamente por isso, sabe? Sempre vai haver alguém em algum lugar defendendo a democracia, né, a democracia burguesa, esquecendo que a defesa dessa democracia ele vai ser a defesa do capitalismo. Acho que a gente não pode perder o fio da meada disso, sabe? Desassociar uma coisa da outra. E todo esse movimento político, ele vai acabar legitimando o monopólio da violência institucionalizada e da opressão do sistema, que vai ali gerar o tal conformismo da sociedade, né? Ou, né, essa sociedade também vai exigir no máximo ali um reformismo. Um reformismo que, mesmo a gente sabendo que o sistema todo é baseado em corrupção e irracionalidade, a gente ainda quer reformar. Pôr um lacinho num trapo velho. E ele vai ser aqui bem enfático e bem crítico ao Estado democrático de bem-estar social, sabe? Ele nos diz aqui que toda essa generosidade por parte da burguesia em ceder direitos básicos de sobrevivência, seja direito à moradia, saúde, etc., é uma espécie de barganha, né?
porque não pode chegar e desmascarar, né, a visão conservadora e conformista desse sistema inteiro, né? Ele vai nos dar ali o mamão com açúcar pra gente que tá passando fome. Essa é a questão que ele mais bate a tecla, sabe? Que a gente não pode se conformar dentro desse sistema. E assim, ele vai deixar claro pra gente uma afirmação que eu achei bem importante, que é a seguinte: o Estado democrático sempre foi, ao mesmo tempo, um instrumento de poder e de dominação de classe. E então a gente vai chegar na última parte desse livro, né, que é o Estado na transição para o socialismo. E eu acho que é uma das coisas mais revolucionárias que eu já li e confesso que eu achei bem interessante, né? Até porque, vindo de um acadêmico, você não espera uma ação tão assertiva assim como Florestan, e por isso eu gostei tanto desse autor. Enquanto o capitalismo coloca sua pedra de toque na propriedade privada, no motivo da ambição pessoal e na competição institucionalizada pelo lucro e ou pelo poder, o socialismo ser voltado para a liberação do ser humano, a solidariedade como fundamento do amor e da felicidade, a igualdade como força básica da personalidade da sociedade. Para um, a riqueza e o poder constituem um dínamo da história e o motor do crescimento da civilização. E para o outro, enquanto existirem riqueza e poder, estamos em plena pré-história da civilização. Então, cara, ele está propondo aqui, não só ele, né? Acho que é todo o discurso do socialismo, do comunismo, de mudar a perspectiva. A gente vai acabar morrendo todos se continuarmos indo para o caminho que o capitalismo nos leva pelo conformismo ou reformismo. A gente está indo ali para a degradação do meio ambiente e daqui a pouco a gente não vai conseguir respirar dentro do nosso próprio mundo, né? Então, sim, gente, é um livro que vai te chamar, ao fim dessa leitura, para uma revolução mental e, consequentemente, lutar por uma mudança no nosso país. Seja vencendo dentro do sistema, né? Tentando ganhar espaço ali, seja nas bancadas do Congresso. Não interessa, a gente tem que ganhar visibilidade no discurso e tentar ganhar pessoas para essa causa. Basicamente, acho que é essa questão aqui que ele vai falar bastante nesse livro. Então, apenas para concluir, tá? Este é um livro que deve sair, sim, da bolha da esquerda e deve ultrapassar todas as nossas relações. Porque se a gente acha que o autoritarismo é igual ao comunismo, a gente está muito equivocado e caindo ali na ambiguidade dessa palavra. Tire suas próprias conclusões ao ler esse livro. Eu acho que vai te fazer refletir sobre muitas coisas. E considere fortemente aí para 2022 você começar a ser um militante tal qual Florestan Fernandes foi, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa review. Foi um livro bem curtinho, bem fácil de ler. Vejo vocês nas cenas dos próximos capítulos. Se você se interessou por este título através deste vídeo, use o link que está aqui na descrição e o compre pelo link desta booktuber que vos fala. Um grande beijo e tchau!